Olá, minhas colegas, meus colegas corretores de seguros, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo ótimo também e sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao programa Expert em Seguros de Vida. E o que é esse programa? Gente, aqui é onde eu compartilho aí muitas dicas, meu conhecimento, né, como forma de ajudar você a construir a sua carteira grande, vitalícia e saudável de seguros de vida. É onde eu trago os caminhos mais assertivos para acelerar o processo de construção da sua carteira. E eu sei que tem muitos colegas, né, que estão chegando agora, começando a me seguir, acompanhar aí o meu trabalho. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aí também. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Antônia Oliveira, eu também sou corretora de seguros, especialista em seguros de vida e eu me dedico aqui em ajudar os colegas que também querem ter uma tranquilidade no futuro, querem ter a sua aposentadoria de verdade, né? Que é uma carteira grande e saudável. Então, isso é o que eu faço aqui nas redes sociais, é ajudar de alguma forma quem quer e ainda não conseguiu ou que está no caminho e precisa acelerar aí esse processo. E eu faço isso através de muito conteúdo que eu divulgo aqui diariamente. Então eu te convido, se você quer construir a sua carteira, se você quer vender muito seguro de vida, a continuar me acompanhando aqui, combinado? E hoje a gente vai falar sobre um assunto, um tema, né, super importante, que é como vender seguro de vida para amigos, família e pessoas próximas. E por que eu cheguei nesse tema, tá? Porque todos os dias aí eu recebo muitas mensagens dos colegas aí nas redes sociais e me chamou a atenção que as últimas batiam na mesma tecla aí nesse tema. Antônia, mas o que eu faço? Eu não consigo vender para os meus amigos, eles não me respondem, não me dão retorno, nem para minha família ou as pessoas aí do meu círculo. Então, assim, gente, existe uma técnica, tá? E por isso que eu resolvi vir aqui e falar hoje, fazer essa aula especificamente sobre esse assunto, tá bom? E para começar, o que acontece, tá? Gente, os nossos amigos, a nossa família e todas as pessoas aí que nos rodeiam têm uma tendência, né, de não nos levar muito a sério. Começa a pensar aí como que tem sido no seu círculo, né, como que é quando você fala de trabalho, quando você traz aí nas rodas de conversa algo relacionado à corretora ou ao que você costuma vivenciar. Pensa, a maioria dos amigos, né, estão ali, escutam você, mas aí daqui a pouco já muda o assunto e vira tudo uma piada, não é assim? Não é assim lá com seus amigos, com a sua família? É, né? Porque existe essa tendência aí de não levar a sério no sentido de, é a Antoninha, né? É a Antônia. Não é o João, o profissional João, é o Joãozinho, meu amigo, né? Não é o Luiz, uma referência profissional na cidade, é o Luizinho. Isso é natural, tá, gente? A menos que você fique famoso aí, cresça exponencialmente, fique muito conhecido e se torne realmente uma referência no que você faz numa determinada região, né? Ou em algum polo aí. Os teus amigos e as pessoas ao teu redor vão continuar te enxergando apenas como um amigo e não vão te ver como grande profissional que você é. E por isso que eu falei antes que existe uma técnica, existe uma maneira para você conseguir desmistificar isso e fazer, né, com que eles enxerguem você
realmente da forma que você quer ser visto e que deem a devida atenção para suas cotações, para os seus orçamentos, e a gente vai falar sobre isso, tá? Então fica aí, fica comigo que até o final eu vou entregar para você uma técnica para você fazer aí a apresentação do seguro de vida sem correr o risco de não ser levado a sério, tá? Mas antes, gente, eu quero falar para você qual que é o jeito errado, tá? E assim, esse jeito errado é o que a maioria dos colegas corretores fazem. E como que é? É quando você chega lá no churrasco da família, que tá todo mundo confraternizando, conversando, e aí você chega e começa a falar sobre seguro de vida. E não tem nenhum problema com isso, tá? Você pode sim falar sobre a importância do produto, conversar sobre o produto, mas o grande erro que você comete, minha colega, meu colega, é tentar vender em rodas de conversa quando você está em uma confraternização, quando você está lá no churrasco da família e está todo mundo feliz, bebendo, conversando, e aí você traz aí o seu produto, que é o seguro de vida, e você tenta vender naquela roda de conversa. Mas como assim, Antônia? Eu não posso vender o meu produto? Claro que você pode, mas existe o time, existe o momento certo de você fazer a sua oferta. E num churrasco, com toda a família conversando, brindando, comemorando, não é o momento certo. E sabe por que isso? Começa a pensar, a lembrar como que funcionam essas confraternizações. E eu te convido aqui então a imaginar. Imagina que você tá lá no churrasco da sua família, tá tio, primo, cunhado, todo mundo, conversando, rindo, brincando. E aí, de repente, surge um tema sério. Alguém próximo que faleceu, um amigo que perdeu o pai, a mãe, enfim. E aí você começa a falar sobre o seguro de vida e a importância que ele tem para todas as pessoas. E aí, de repente, algum familiar, um parente pergunta: e como é que funciona? Aí você começa a falar sobre as coberturas. E aí daqui a pouco você pergunta: você tem seguro? Você não tem seguro de vida? E a pessoa diz: não tem não, mas então temos que fazer. A gente tem que resolver isso pra já. Só que aí, um minuto depois, já surge uma outra conversa. Você viu o que aconteceu com o fulano, com a Maria, com o Pedrinho, com a Joana? E aí todo mundo desfoca do assunto que você estava falando e que era importante, que é o seguro de vida. Aí o seguro de vida já não é mais o centro das atenções da conversa, porque você começou a falar e você pensou: meu Deus, agora eu vou vender um montão de seguro para todo mundo aqui, porque tá todo mundo, tá toda a família prestando atenção no que eu tô falando, porque eu contei um caos lá que aconteceu, que alguém foi indenizado, que se não fosse o seguro de vida, e é importante, todo mundo concordou, então eu vou vender. Só que daí veio esse outro assunto. Paralelo a isso, toda a família continuou bebendo, conversando, dançando, E aí, gente, no outro dia, você passa o orçamento lá para os teus familiares. Você manda cotação para todo mundo, E ninguém te responde, ou quando responde diz assim: vou pensar. E por que você acha que isso aconteceu? Lembra que eu falei que existe o time, o momento certo? E o momento certo não era aquele. Aquele, talvez, era o momento de você realmente falar sobre a importância do produto, mas não vender, não fazer oferta em um churrasco onde as pessoas não estão com a atenção voltada para você, nem para o teu produto, onde elas vão esquecer facilmente o que foi conversado, porque existem outros assuntos e elas não estavam preparadas para te ouvir e para dar a devida importância para o que você tinha para falar naquele momento. E a mesma coisa acontece nas reuniões de amigos, porque não é só família. Os colegas dizem: Antônia, eu não consigo vender para os meus amigos, eles não me levam a sério. Eu apresento a cotação de seguro de vida e aí eles não me respondem.
respondem, ou mesmo dizem que vão analisar, vão pensar e nunca mais me retornam, e quando eu pergunto se analisaram, eles dizem que agora não é prioridade. Mas aí, pensa comigo, quando e onde você ofereceu? Ah, foi naquela reunião onde estava lá um grupo de amigos, todo mundo conversando sobre vários assuntos, e aí você disse, ah, você não tem seguro de vida? Não, calma aí, vamos resolver isso, vou te apresentar uma cotação. E aí você mandou essa cotação. Acontece a mesma coisa do que eu acabei de falar, do que, né, vocês têm aí de experiência dos churrascos de família, das confraternizações. Não é o momento, não era o momento propício para você fazer essa oferta. Logo, o teu amigo não deu a devida importância, ele não entendeu que aquilo era uma prioridade, né? E por que isso? Porque você está fazendo errado, minha colega, meu colega. Esse não é definitivamente, tá, gente? Esse não é o jeito certo de se vender seguro de vida para as pessoas que você conhece, que estão no seu círculo. Porque primeiro que elas não te levam a sério, tá? Pô, Antônia, chegou lá no churrasco, começou a falar sobre um seguro lá, importante, bacana, mas, na verdade, não preciso disso agora, né? Leva a sério. É importante. Se fosse importante, não seria tratado assim, de uma forma tão informal, né? Outra coisa, né, gente, as pessoas esquecem o que você falou, porque elas não estão mentalmente preparadas para uma reunião, né, para uma visita. Foi tão informal aquilo, com tantas coisas acontecendo ao redor, é o passarinho, é a criança que grita, que chora, é o amigo que dá uma gargalhada, é alguém que muda de assunto. E aí, não tem como focar, né? As pessoas que você está tentando, né, vender, que você está tentando conscientizar sobre a importância do seguro de vida, elas estão em um ambiente onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É que nem você, né, tentar chegar lá vamos lembrar aqui da época de solteiro de todo mundo, né? Chegar numa festa e tentar chavecar alguém com uma música ligada lá no volume máximo. Não se escuta nada, né? A pessoa pode até ter olhar e dizer, opa, me interesso, mas não consegue ver o conteúdo, né? Não consegue escutar. Tem muita coisa acontecendo, é música, numa confraternização é tanta coisa acontecendo que o seu futuro cliente não consegue prestar a devida atenção no que você está falando e no que de fato é importante, mas não é o momento. Lembra que eu falei? E aí, né, gente, o que acontece? Porque aí muitos colegas me perguntam, tá, Antônia, mas então quer dizer que eu nunca vou poder ofertar o seguro de vida ou os produtos com os quais eu trabalho para amigos, familiares de uma forma informal? Vai ter que ser sempre tudo muito sério, muito, né, desse modo no escritório ou na empresa? Não quer dizer que você não possa vender de uma forma informal, mas quando você faz isso tem consequências. E aqui eu sempre falo e reforço, e não é porque eu ouvi alguém falar, é porque eu fiz, é porque eu errei e eu tive essa consequência. Então eu tô compartilhando com você algo que vai ser capaz de encurtar o caminho e de fazer você ter uma assertividade mais rápido e construir a sua carteira mais rápido também e da forma mais correta possível. Então, eu já errei, eu fiz isso. Eu ia para os churrascos, para as reuniões e falava sempre de uma forma informal e vendia. Só que depois tinha consequência, eu não entendia por que isso acontecia e qual que é a consequência. O seu amigo, ele faz com você o seguro de vida. Depois que você explicou lá no grupo de amigos, na reunião, no happy hour, né, da sexta-feira, você comentou, você fez a venda ali na mesa, daquele jeito, e o seu amigo pensou, pô, verdade, né, tenho um filho e tenho minha esposa que depende de mim, importante isso daí, vou fazer. E aí, sabe o que acontece?
a primeira vez que acontecer algo que comprometa a renda dele, né? Ou que ele passe por algum problema financeiro, a primeira coisa que ele vai cancelar é o seguro de vida. E sabe por que isso acontece, minha colega, meu colega? Porque ele não lembra o porquê que o seguro de vida é tão importante. Porque foi conversado e vendido de uma forma tão informal que naquele primeiro momento ele até foi fisgado, né? Ele achou importante fazer esse produto. Mas quando ele tem lá vulgarmente falando, que se apertou, né, financeiramente, ele não pensa duas vezes. Ele vai cancelar o que não é prioridade. E o seguro de vida não é prioridade para ele, porque ele não lembra mais por que é importante. Quando você explicou, provavelmente, como eu disse antes, estava acontecendo muita coisa, né? Muita coisa ao redor. E aí ele não teve tempo, né? O cérebro dele não conseguiu assimilar que o seguro de vida ele deve ser feito para ficar o resto da vida, né? Que é uma proteção financeira, que é um presente que se deixa para quem ama, é um amparo. Ele não teve tempo de associar tudo isso. Então, por isso que eu bato nessa tecla e eu digo para vocês sempre, muito cuidado com as vendas de forma informal. Porque quando você faz isso, o cliente não está no ambiente correto, propício, e ele não consegue assimilar a importância do produto, e a primeira vez, ao primeiro sinal de que a renda dele seja comprometida ou que ele esteja passando por problemas financeiros, a primeira coisa que ele faz é cancelar o que ele não entendeu que é importante, e é o seguro de vida que foi vendido de uma forma informal. Tá? Então tá aí uma grande dica aí para vocês, né? E ter muito cuidado então quando você for fazer a venda dessa forma. E aqui, tá, gente, eu vou trazer um exemplo meu para comprovar como realmente não vale a pena fazer essas vendas aí de forma informal. Então eu convido vocês também a lembrar quando alguém tenta vender algo para vocês, né? Olha só, eu vou trazer um exemplo meu, mas antes eu até lembrei agora de um exemplo do meu namorado, tá? Ele tava a semana passada inteira dizendo: eu preciso reduzir esse plano do telefone, tá muito caro, né? Tá muito alto esse valor aqui, eu uso pouco e né, tá dando esse valor aí exorbitante, enfim. E eu escutando ele reclamando da função aí do telefone que a conta tava alta e ele precisava ligar para pedir, solicitar aí a redução dos valores ou mudar o plano. Só que aí teve futebol, não lembro se foi na quarta ou na quinta, ligaram para ele da operadora para propor aí uma redução. E aí, gente, eu vi, né, que tinha alguém ligando, eu já, né, prestei atenção para ver quem que era. E aí, quando eu vi, ele estava se arrumando, enfim, que ele tinha futebol, e aí ele colocou no Viva Voz. E eu vi que a atendente falou: não, a gente está fazendo uma oferta, né? Agora na pandemia a gente percebeu que muitos clientes estão com alguns problemas financeiros, então essa é a nossa forma de ajudar, enfim, né? A vendedora lá falando. E ele disse: não, eu não tenho interesse. Como não tem interesse, gente? Eu tava escutando ele há dias falando que precisava reduzir. Mas por que ele falou isso? Porque tinha futebol, porque ele tava se arrumando, ele tava atrasado e aquele não era o momento. Não era o momento. E aí eu lembrei, né, agora, dando meu exemplo, em uma época que eu almocei, gente, eu acho que uns 5 meses, naqueles pontos de venda da Mary Kay. As mulheres que vão escutar aqui vão lembrar. E os homens também, porque tinham muitos homens lá fazendo aquele programa de emagrecimento com shakes da Herbalife. Gente, eu acho que assim, desses 5 meses, pelo menos uns 3 meses, né, tinha uma moça lá, uma representante, uma vendedora da Mary Kay, e assim, eu não tenho absolutamente nada contra, tá?
Nada mesmo, eu amo, adoro os produtos da Mary Kay, inclusive, ó, essa base que eu tô aqui é da Mary Kay, só que assim, toda vez que eu chegava para almoçar, que era o meu momento de almoçar, essa moça vinha e dizia: oi, Antônia, quer dar uma olhadinha hoje nos produtos? E eu, né, sempre dizia: não, obrigada. Não que eu não gostasse. E eu também não sou Deus o livre, tá, gente? Não sou arrogante, não sou metida, nada disso, tá? Sempre falava muito educada: não, hoje não. Porque é o meu momento, é o meu almoço, eu não quero fazer nada diferente nesse horário. Agora, se ela tivesse me dito: Antônia, podemos agendar um horário para que eu vá na tua empresa, na tua casa, ou que você vá na minha sala, enfim, para eu fazer a apresentação de alguns produtos aí da nossa marca, eu ia super concordar, gente. Eu adoro a marca, só que ela nunca fez isso. Ela queria me vender ali, ela queria que eu olhasse ali naquele momento, e não era o momento. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Existem momentos, existe a hora certa de você fazer a sua venda. E assim, tá? Ah, mas Antônia, então me conta como que eu faço para vender seguro de vida para os meus amigos, para minha família e para as pessoas próximas a mim? Então, anota aí que eu vou compartilhar com vocês uma técnica que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar e vai fazer você converter muito mais e melhor com todas essas pessoas. Então, a primeira dica, tá, gente? Você pode sim falar do seu produto em reuniões informais, em happy hours, em churrasco. Pode, o que você não pode é tentar vender nesses lugares. Você vai falar, você vai comentar sobre a importância do produto e aí no dia seguinte você vai solicitar uma reunião, uma visita. Ah, mas Antônia, eu não costumo tratar os meus amigos e nem a minha família de forma muito formal. É por isso que eles não te enxergam como profissional de valor que você é. Se você continuar brincando, se você continuar levando o teu trabalho na brincadeira e dizendo: vamos fazer uma cotação, deixa eu te apresentar, como assim que você não tem seguro? Não tem ainda? Não, vamos resolver isso. Se você continuar fazendo isso, as pessoas não vão te levar a sério. Mas também não precisa você ser super formal. Então, minha amiga, eu gostaria de te apresentar um super produto que tem... Não precisa fazer isso também, tá? Existe uma maneira que é o meio termo entre tudo isso para você utilizar e converter mais. E é isso que eu vou te explicar agora. Então, assim, vamos imaginar que você foi nessa reunião, que você falou sobre seguro de vida, né, em meio aí a uma conversa e outra, um assunto e outro. E aí, vamos imaginar que é um familiar seu, tá? Sua prima lá que tem filhos já, que você já pensou em oferecer seguro de vida para ela, mas que ela não deu abertura, ou você uma vez fez algum comentário, mas ela disse que ia pensar e não te respondeu nunca mais, né? Então você vai fazer o seguinte: você vai falar sobre o produto e no dia posterior, né? Então, se isso foi na segunda, na terça-feira, você vai ligar para sua prima. Então, vamos supor que o nome dela é Paula, tá? E você vai dizer o seguinte: oi, Paula, não precisa ser formal, tá? Lembra? Super formal. Oi, Paula, tudo bem aí com você? Tudo certo? Ah, que joia, que legal, fico feliz que esteja tudo bem. Paula, você tem 2 minutos para falar comigo agora ou você está ocupada e prefere que eu ligue mais tarde? Ah, tem, pode falar agora? Ótimo. Paula, assim, faz muito tempo que eu quero conversar com você sobre algo muito importante e talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente já conversou em todos os últimos anos aí. E eu tomei a decisão que esse é o momento da gente conversar sobre isso. Então eu quero ver como que tá a tua disponibilidade, como que tá a tua agenda
para a gente conversar. Pode ser na quinta, que eu estou disponível, ou também pode ser na sexta, na parte da tarde. Você tem disponibilidade essa semana para a gente conversar? Isso aí, gente. Aí a Paula, tua prima, ela vai querer brincar, né? Ai, como assim? O que tá acontecendo, né? Eu quero saber, tô curiosa. Não, é algo importante, tá? Mas a gente precisa conversar pessoalmente, ou se, né, agora com a pandemia, né, gente, tem muitas pessoas aí que estão em isolamento ainda e não tem problema, esse assunto pode ser, essa venda pode ser tanto por telefone quanto por videoconferência. Então, se você estiver aí na sua região, nesse momento em que você está vendo esse vídeo, ainda estivermos em pandemia, então você pode simplesmente direcionar, tá, para uma ligação, e aí você vai dizer lá para tua prima o seguinte: se você não puder me receber, a gente pode falar por telefone mesmo, não tem problema, mas eu preciso que você reserve pelo menos 15 a 20 minutos para que a gente possa conversar. Você tem essa disponibilidade? Aí lá do outro lado, gente, a pessoa vai pensar: meu Deus, o que é? A pessoa vai ficar curiosa, você despertou o interesse dela, né? Você falou que é importante, então ela vai pensar duas vezes antes de desmarcar, ou de pensar que é algo, né, algo que não tem importância. E aí ela vai te atender. Aí o que você vai fazer, tá? Então você já chamou atenção, você já tirou aquele ambiente de brincadeira porque você já disse que é sério e que é algo importante. E aí, depois disso, então vamos imaginar que você pode ir lá pessoalmente, tá? Vocês agendaram, ela disse que você podia ir lá no escritório dela, na casa, enfim. Quando você chegar lá, primeiro que você já vai, porque assim, aqui a gente está falando de amigos, familiares e pessoas muito próximas. Então essas pessoas, geralmente você já tem uma ideia do padrão de vida, se tem filho, se não tem, qual que é a renda, né? Para você montar um plano ideal. Então você já leva uma cotação, né, baseada nas necessidades, algo que vai atender às necessidades dessa pessoa. Então, quando você chegar lá, primeiro você vai fazer, né, uma entrevista, né? Como assim, Antônia, uma entrevista? A gente costuma chamar de visita de qualificação, onde você faz o cliente sentir a dor, entender que aquilo é uma dor e que ele tem um problema para que ele possa tomar a decisão de resolver o problema, que é fazer o seguro de vida. Então, você só não vai fazer as perguntas essenciais, de perguntar lá, né, sobre quanto que gasta com educação, qual que é o padrão de vida, porque isso você já sabe por ser muito próximo a essa pessoa. Então, por isso que você já leva o plano pronto, mas isso não inibe que você tenha que fazer essas perguntas para mostrar a dor para essa pessoa. Então, você vai lá, né, tua prima Paula, você chega e você diz: Paula, então, como eu falei, né, por telefone, faz muito tempo que eu queria conversar sobre esse assunto importante com você. Uma vez eu até já comentei, mas a gente acabou não dando sequência. E hoje eu tô aqui e, antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje você tem algo, né, que proteja a tua renda, caso aconteça algo e você não tenha mais, né, a sua renda mensal lá caindo na sua conta todos os meses? Você tem algo para proteger a tua renda? Aí a Paula vai dizer, né, olha, como assim proteger a renda? Não tenho nada nesse sentido, porque geralmente as pessoas não assimilam, né, uma proteção de renda ao seguro de vida. Aí você vai mais longe. E Paula, eu sei que é desconfortável o que eu vou falar agora, mas eu preciso te perguntar, se algo acontecesse com você hoje, um exemplo, né, uma invalidez, Deus o livre, mas se acontecer, você teria algum amparo
né, algo que te protegesse em relação a isso, como que você iria custear um tratamento? Se você não puder mais trabalhar, como que ficaria a tua vida? Aí ela vai dizer, não pensei ainda sobre isso, mas não vai acontecer nada comigo, mas peraí, tá? Lembra que você tem intimidade, então é tua prima, você pode falar, não, prima, seguinte, vamos esquecer isso, tá? A gente precisa ser realista, a gente vive num mundo onde em um piscar de olhos tudo pode acontecer, milhões de pessoas morrem enquanto a gente pisca o olho aqui. Então, né, vamos ser realistas, se acontecer hoje alguma coisa com você e você ficar inválido, como que você vai se manter? Você tem alguma renda extra, algo que vai te amparar? Ah, não tem, tá. E tá, você tem 2 filhos, né, que eu sei, né, minha prima, acompanho aí, e os 2 têm menos de 10 anos, e a gente sabe que a idade, todas as pesquisas aí que são realizadas apontam que a idade que os jovens costumam se formar é com 23 anos, e eu sei que você tem o desejo que os seus filhos cursem, né, uma faculdade. E me diz uma coisa, você já parou para pensar na sua falta? Se você faltar, como que o Joãozinho e o Pedrinho vão se formar? Porque, né, faltam 13 anos para o Pedrinho completar 23 anos. E se acontece algo com você hoje, levando em consideração que, né, você paga lá da escola mais ou menos R$1.000, enfim, daí você deve conhecer a realidade melhor do que eu agora para falar da sua prima aí, né? E aí você coloca isso para ela, daí você faz ela começar a entender que ela tem um problema, que ela tem uma dor. Ela começa a sentir que a dor existe, né? Aí você vai fazendo essas perguntas até que você vai mostrar que você tem uma solução. E aí no final você vai dizer, então, Paula, olha só, eu já conheço a tua realidade, né? Eu sei como funciona e a gente está trabalhando aí na corretora com um modelo de proteção total, proteção completa, porque não adianta os nossos amigos, os nossos familiares terem somente a proteção do carro, a proteção da casa, porque aí se acontece alguma coisa, muitas vezes tem que vender o carro e a casa para dar conta de arcar com os custos dos imprevistos. Então é por isso que eu tô tendo todo esse cuidado aí de visitar todas as pessoas que são importantes para mim e demonstrar que existe uma solução, né, para resolver esse problema. E é por isso que eu tô aqui hoje. Como eu conheço a tua realidade, eu sei mais ou menos quanto você ganha, quanto você tem de patrimônio e, né, como que é a tua vida financeira, mesmo que não exatamente, mas eu tenho uma ideia, então eu já trouxe aqui uma cotação de uma proteção para te amparar, né, em caso, se Deus o livre, acontecer uma invalidez, o diagnóstico de uma doença grave ou mesmo que você venha a faltar, para amparar as pessoas que você ama. E aí, gente, pronto, acabou. Você apresenta a tua cotação, você mostra uma a uma das coberturas, explica e vai direcionando até que a Paula diga, essa cobertura mesmo, essa cobertura me atende muito bem. E é assim, tá? Simples assim. Por que que deve ser feito dessa forma e não de uma forma informal lá no churrasco, na reunião, mesmo com as pessoas que você já conhece, que você tem relacionamento e que inclusive são as pessoas mais importantes para você? Por quê, gente? Porque quando você faz a visita, porque quando você diz que é um assunto importante, inconscientemente, os seus amigos, né, a sua família já pensa, nossa, é algo importante. O cérebro dessas pessoas se prepara para receber essa informação. E quando você vai lá e você explica, você fala da importância do produto, você explica uma a uma das coberturas, você tem a oportunidade de fazer com que essas pessoas sintam a dor, reconheçam o problema e queiram resolver esse problema.
problema, é nesse momento que eles se conscientizam sobre a importância do produto, sobre a importância do seguro de vida. E lembra que eu falei sobre os problemas financeiros? Quando acontecer um problema financeiro, a única coisa que eles não vão cancelar é o seguro de vida. E sabe por quê? Porque você preparou o caminho, você foi lá, você falou que era importante, você explicou e naquele momento o cérebro deles estavam receptivos àquela informação. Então, se passa pela cabeça a ideia de eu preciso reduzir gastos, eu preciso cancelar algumas coisas porque eu não estou bem financeiramente, essas pessoas vão lembrar, não, mas espera aí. Não, o seguro de vida é importante para isso. Se eu tiver uma doença? Não, e se eu ficar inválido? Meu Deus, e como que vai ficar a educação dos meus filhos? Não, né, o meu corretor, o meu primo, a Antônia, seja quem for, me explicou que é um amparo financeiro. Então, se tem uma coisa que eu não posso cancelar é o seguro de vida. E aí eles não vão cancelar. E por isso é tão importante você preparar o terreno, que é você ir lá, fazer uma reunião, né, de uma forma formal, não tão formal assim, que não precisa ficar usando lá termos técnicos e tudo mais, mas, né, a devida atenção, de você agendar, de você ir, de você conversar, e não ficar falando como papo de boteco, né, e um assunto tão importante como é o seguro de vida. Então, gente, o que eu deixo aqui para vocês hoje como uma super dica é vocês agora colocarem no papel 5 pessoas, né? 5 amigos, familiares, pode intercalar, pessoas próximas e você executar, tá? Não fica só anotando, executa. Ah, que legal isso que a Antônia falou. Eu não quero que você ache legal. Eu quero que você anote e que você coloque em prática para você também entender que funciona e funciona muito, tá? Então coloca aí no papel o nome dessas 5 pessoas e faça o que eu ensinei. Liga e pergunta, você tem 2 minutos para falar agora? Se a pessoa disser que tem, você diz, olha, eu tenho algo importante para conversar, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente já falou nos últimos tempos e eu preciso de 15 a 20 minutos para você prestar total atenção, para você estar presente comigo no aqui e agora. E aí essas pessoas vão ficar curiosas, você vai despertar o interesse, aí você faz a visita ou faz a ligação ou a videoconferência, não importa, no momento lá no dia e horário que você agendou, e aí sim você entra, né, com toda a tua capacidade vendedora e toda a argumentação e apresenta o produto e eu tenho certeza que você vai fechar, que você vai converter. Combinado? Então essa é a minha super dica aí para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que tenha feito sentido aí para vocês. E se você tá me vendo aqui pelo Instagram e talvez, né, ainda não me acompanhe, não me siga, se você quer construir uma carteira grande e saudável de seguros de vida, eu convido você a me acompanhar mais de pertinho, a me seguir aqui também, porque eu posto dicas diárias e muito conteúdo para ajudar os colegas que querem construir a sua carteira, que querem ter, né, uma tranquilidade no futuro de uma renda mensal caindo todos os meses para o resto da vida. E se você tá me vendo aqui pelo YouTube e também, né, ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva, né, e aperte o sininho para receber as notificações toda vez que eu publicar um conteúdo novo aqui. E é isso, gente, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Beijo!